Olá! Hoje a gente vai mergulhar em O Cortiço, de Aloísio Azevedo, uma daquelas obras que marcam a literatura brasileira. Vamos entender juntos como é que um simples prédio se transforma no personagem principal de uma história e por que a crítica social que ele faz continua tão, mas tão atual. E para começar, eu já lanço a pergunta que é o coração do livro. Será que um lugar pode definir o destino de uma pessoa? Bom, o Cortiço praticamente grita que sim. A obra nos faz questionar se as nossas escolhas são realmente tão livres quanto a gente gosta de pensar. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa vendo o Cortiço como se fosse um bicho vivo. Depois, vamos conhecer as figuras-chave, como João Romão e Bertoleza. Daí, a gente analisa o poder do coletivo e, no final, conversamos sobre o legado importantíssimo dessa obra. Ok, vamos lá. A primeira coisa, e talvez a mais genial do livro, é entender que o verdadeiro protagonista não é uma pessoa, é o próprio Cortiço. Sério, ele é descrito como se fosse uma coisa viva, um organismo que cresce, que respira e que, claro, influencia todo mundo que mora ali. Tá, mas como assim um prédio é o protagonista? A resposta está no naturalismo, que é o movimento literário da época. A ideia central é bem radical. Pensa só, o ser humano não é totalmente livre. Ele é um produto do seu meio, da sua genética e do seu tempo. Ou seja, para Aloísio Azevedo, o ambiente determina quem você é e o que você vai fazer da vida. E que ambiente é esse? Imagina a cena. Rio de Janeiro, finalzinho do século XIX. A escravidão tinha acabado de ser abolida e a sociedade estava fervendo. O livro não tem nada de romântico, viu? Ele mostra a realidade nua e crua, um Brasil onde a lei do mais forte é que mandava no jogo. E falando em lei do mais forte, vamos conhecer o motor humano dessa história, João Romão. Ele é a cara da ambição sem limites, um cara que faz absolutamente qualquer coisa para juntar dinheiro e subir na vida. E qual é o plano dele? A estratégia do João Romão é um verdadeiro manual de exploração. Primeiro, ele se aproveita do trabalho da Bertoleza para juntar o capital inicial. Depois, constrói o cortiço para sugar até o último centavo dos inquilinos. Aí ele fica obcecado em superar o vizinho rico, o Miranda, e bola o plano final: casar com a filha dele para finalmente fazer parte da elite. E isso nos traz de volta para a força do ambiente. Porque, olha, não é só o João Romão que é movido por essas forças. Cada morador do cortiço é moldado por aquela convivência intensa, pela pobreza, pelo calor. Tudo ali influencia o destino das pessoas. E uma das coisas mais fantásticas que o autor faz é colocar esses dois mundos lado a lado. De um lado, você tem o cortiço, que é o mundo do instinto, da luta pela sobrevivência, da realidade sem filtro. Do outro, colado nele, tem o sobrado do Miranda, que representa a burguesia, o mundo das aparências, do status e da hipocrisia social. É nesse choque que a gente vê as feridas da sociedade brasileira. E dentro do cortiço, os personagens são como tipos sociais, sabe? Cada um representa um pedaço da sociedade. Tem a Rita Baiana, que é a personificação da cultura brasileira, sensual, livre. Tem o Firmo, o amante dela, que é pura impulsividade e violência. E tem a Pombinha, que tem a transformação mais chocante de todas. Ela começa toda certinha e o ambiente a corrompe completamente. Agora, a gente precisa falar da história mais trágica do livro. A história da Bertoleza. Se o João Romão é quem construiu o império dele, a Bertoleza foi o alicerce humano em cima do qual tudo foi erguido. A tragédia dela é baseada numa mentira muito cruel. A Bertoleza é uma mulher escravizada que juntou dinheiro e acredita que comprou a própria liberdade. Ela vive e trabalha sem parar com o João Romão, achando que eles são sócios que estão construindo algo juntos. Mal sabe ela que a sua liberdade é uma farsa completa. E o clímax dessa história é de uma brutalidade. Para poder se casar com a filha do Miranda e limpar o próprio passado, o que o João Romão faz? Ele denuncia a Bertoleza como escrava fugida. Naquele momento, o mundo dela desaba. Todo o trabalho, a vida que ela construiu, a liberdade que ela achava que tinha, tudo era uma mentira. A percepção desse engano é o que destrói ela por dentro. E o desfecho é terrível, quando ela se vê encurralada, prestes a ser arrastada de volta para a escravidão, humilhada, com a vida inteira roubada. A Bertoleza toma a única atitude que ainda estava sob seu controle. Ela tira a própria vida. E esse ato não é só derrota, não. É o seu protesto final, o mais violento possível, contra um sistema que a desumanizou por completo. Bom, então vamos amarrar tudo isso. Afinal, o que faz de O Cortiço uma leitura tão fundamental, especialmente para quem está se preparando para as grandes provas?
é que o romance é um verdadeiro raio-x do Brasil daquela época. Ele escancara a desigualdade social absurda, o racismo que estava na estrutura da sociedade, a exploração dos mais pobres e a hipocrisia da elite. E o mais assustador é que muitos desses temas continuam ecoando até hoje. E um ponto muito importante: se alguém espera um final feliz ou uma lição de moral bonitinha, pode esquecer. O João Romão se dá bem no final, ele consegue o que quer. A mensagem do naturalismo é essa, fria e direta. Num mundo onde o mais forte sobrevive, o progresso de um, muitas vezes, é construído sobre a destruição do outro. E é exatamente por isso que essa obra cai tanto nas provas. Entender a crítica social, a ideia do determinismo do naturalismo e como os personagens funcionam como símbolos de forças sociais é isso que vai fazer toda a diferença numa boa análise no vestibular e no Enem. Para fechar, a gente volta àquela pergunta do começo, mas de um jeito mais direto. A gente é mais forte que o nosso meio? O Curtiço dá uma resposta bem pessimista para isso. Mas a questão fica no ar, né? Fica o desafio para a gente pensar no nosso mundo e nas forças que nos moldam todos os dias.